Este é o vídeo mais ninja que você já viu sobre alecrim. Eu vou te dar 2 dicas imperdíveis. Cola em mim que tu brilha. Essa é a erva mais apaixonante de todos os tempos. Muita gente quer ter um pezinho de alecrim em casa. É uma planta que fica com um desenho super bonito depois de grande e que tem um aroma cítrico que vai bem com quase tudo, né? A gente coloca na comida, a gente pode fazer um chazinho de alecrim, dá para usar alecrim até para aromatizar a casa, porque é um cheiro extremamente agradável. Essa é uma planta repelente, uma planta que ajuda a afastar, diziam, maus olhados, mas também insetos em geral. Então ter uma toceira grande como essa de alecrim na sua horta ajuda a proteger as plantas que estão por perto de pulgões, de cochonilhas e de moscas. A grande questão é que muita gente não consegue cultivar o alecrim em casa. A pessoa fica toda aflita porque ela compra um alecrim bonito, que nem esse aqui, vai lá na floricultura, no garden center, no hipermercado, fala, eu vou comprar bem grande agora para dar certo. E depois de alguns dias, o alecrim começa a fazer... A pontinha do galho fica toda murchinha. Você vai vendo esse movimento down, essa coisa triste em toda a planta. O que a pessoa faz quando acontece isso? Primeira coisa, não vou nem te julgar, tá? Porque, ó, quem já fez isso muitas vezes até perceber qual é a do alecrim, a pessoa bota mais água. Agora eu vou te contar uma verdade sobre o alecrim. Vai doer. Chega mais. Plantas que têm esse desenho de folha, repara, um galinho fino e folhas finas. Um galinho fino e folhas finas, como a deste aspargo alfinete aqui do meu lado. Todas as plantas que têm esse tipo de desenho, que é muito vaporoso, que é muito transparente, são plantas que gostam de vento. Este é um jeito de ela sobreviver ao vento sem estragar. Então a planta foi desenvolvendo este desenho ao longo de milhares de anos de evolução no planeta Terra. Ela vai criando uma forma de estar presente nas praias, nas regiões ventiladas do Mediterrâneo, que é de onde veio este cara. O alecrim é uma planta de origem mediterrânea. Ele gosta de praia, de areia, de solo bem poroso, que seca depressa. Ele gosta de vento. Então, quando o vento atravessa a folha, ele não causa os mesmos danos que ele causaria, por exemplo, numa bananeira, ou numa monstera, ou numa folhagem de folha larga, porque ele já tem esse desenho que é todo estreitinho. O vento passa por ele e sai com facilidade, ele cria pouco atrito para o vento. É bem diferente de uma planta com a folha largona. O vento fica tentando romper essa barreira e depois de um tempo começa a criar rasgos, vai criando danos numa folha larga. Isso significa que as plantas que têm esse tipo de desenho, como o alecrim, como o aspargo alfinete, mas também como a lavanda, o orégano, o tomilho e tantas outras de folhinha fina, essas são plantas de local ensolarado e ventilado. Já guarda um trio: sol, vento e solo arenoso, um solo que seca rápido. Em contrapartida, as plantas de folhas largas, como bananeira, como filodendro, como monsteras, são plantas de sombra, de local abafado, pouca ventilação e de solo argiloso, que segura mais a umidade. Por isso que elas podem ter essa folha grande, elas não estão sujeitas aos danos do sol e do vento no lugar de onde elas são originárias. Quando a gente leva qualquer planta para dentro de casa, o nosso objetivo passa a ser imitar o local de origem em casa. Quanto mais parecida a sua casa com o local de onde a planta veio,
mais chances de dar certo dessa planta morar na sua casa. Vamos retomar? Local ventilado, muito ensolarado, com temperaturas mais amenas. Ele não é fã de muito calor, de altas temperaturas. Alecrim a 40 graus sofre mesmo. É por isso que ele tomba as ponteiras. Não é por causa do sol, e sim por causa do calor de algumas regiões aqui do Brasil. Então, fica atento para cultivar alecrim nos meses mais frescos e principalmente em locais onde ele vai ter bastante vento para crescer. Sol, vento e temperaturas mais amenas, bem parecido com o Mediterrâneo. Eu tenho aqui uma planta produzida pela Flora Yamamura, que é um dos maiores produtores de ervas e hortaliças do Brasil e que comercializa essas plantas em tudo que é floricultura, garden center, hipermercado, pet shop, loja de material de construção. Tem alecrins da Flora Yamamura, manjericões, salsinhas, cebolinhas, ervas medicinais em muitos pontos de venda. Vale pesquisar na floricultura ou no garden mais próximo de você. Aliás, este alecrim gigantesco aqui atrás de mim e esse pé monstruoso de manjericão também são da Flora Yamamura. Eu tô aqui plantando um alecrim numa caixa quadrada, exatamente igual a essa caixa quadrada que tem um alecrim, justamente porque eu quero te convidar a fazer um teste. Já há algum tempo eu tô notando que a Flora Yamamura produz o alecrim deles num substrato que tem fibra de coco. Muitos dos segredinhos de cultivo de uma planta a gente garimpa direto nas estufas do produtor. A gente tem o hábito de conversar com quem produz profissionalmente para traduzir, mastigar essas dicas e trazer para você. Por isso, te convido, se inscreve aqui no canal, que nós estamos sempre indo atrás do pulo do gato para você ter plantas bonitas na sua casa, exatamente como um produtor tem na estufa deles. A fibra de coco é um material que tem tanino. Tanino é uma substância natural que muitas plantas produzem, às vezes na casca da árvore, às vezes na casca da fruta, como é o caso da uva, às vezes em toda a planta. Ele é um repelente de raiz, ele dificulta o enraizamento, ele é algo que a planta passa quando ela não quer ninguém grudando nela. Aliás, nem um bichinho furando, porque o tanino também é um repelente de insetos. Peraí, Carol, mas você tá falando que tem tanino na fibra de coco, que é para não enraizar, e ele tá usando no substrato? Como é que tem tudo isso de raiz? Justamente porque ele está tirando o tanino da fibra de coco. Então, é isso que eu quero te convidar a testar. A Algarden, que produz substratos para mudas, casca de pinos, esfagno e muitos outros materiais, também produz fibra de coco. E a gente usou fibra de coco aqui bem triturada, misturada com o substrato comum, o substrato para mudas. Tem mais um segredinho. Repara que a hora que eu pego essa terrinha aqui, ó, você vê umas coisinhas mais claras, talvez até uma semente. Oi, semente! Pois é, a gente misturou neste substrato aqui uma parte da terra que vem no saco da Algarden, ó. Esse substrato aqui que você encontra com facilidade em qualquer lugar, ó. E que é um substrato mais pro misto, né, que vem já com um pouco de areia na composição e com um pouco de composto orgânico e de turfa, que é um substrato genérico para muitas plantas, mas observando o que o produtor está usando no vaso dele, eu tomei a liberdade de acrescentar um pouco de fibra de coco já livre de tanino. Carol, como é que eu tiro o tanino da fibra de coco? Olha, a fibra de coco da Algarden já vem sem tanino, mas se você quiser reforçar, você pode deixar a fibra de coco espalhada no sol, bem forte, durante alguns dias. Quanto mais forte o sol, mais rápido sai, porque o tanino evapora com calor. O outro jeito é ferver, a outra forma é lavar.
Então você pode pegar esse material, pôr numa peneira e lavar bastante. Lava algumas vezes, escorre bem, joga fora essa água, já lava de novo, escorre bem. E aí, depois de lavado, exposto ao sol ou fervido, esse material está livre de tanino. Mas faça isso só se você tiver dúvida. Como eu disse, a fibra de coco da Allgarden já está livre de tanino. Eu misturei fibra de coco com substrato para mudas e essas sementinhas são de restos da minha composteira. Isso aqui são cascas de fruta, de verdura, de legume, talinho de alface, pedacinhos de materiais de origem vegetal que a gente vai comendo aqui em casa e que agora estão compostados, tá? Aí eu já sei que você vai perguntar, Carol, quantos % de cada coisa? Não sei. Não consegue, né? É sério. Eu sei que você vai ficar chateado, né? Você queria uma coisa muito mais científica, né? Mas é por isso que chama teste. Eu tô testando e eu quero que você faça em casa, teste com o seu alecrim e também com outras plantas, teste um substrato que imita o do produtor, porque a gente não sabe exatamente quantos % de cada coisa o produtor está usando aqui. Provavelmente tem mais fibra de coco do que o que eu pus, mas eu vou fazer um teste. Deixa aqui embaixo nos comentários como é que você se saiu nos seus testes. Carol, mas eu não tenho composteira, como é que eu faço? Não tem problema nenhum, usa uma outra fonte de adubo. Pode fazer a papa de liquidificador, pode fazer com bocache a adubação, pode fazer com humus de minhoca, pode fazer com adubo do tipo NPK. Crie alguma forma de adubação e você pode trabalhar com essa adubação na hora de montar o vaso, tá? Meu teste aqui é com o resto da minha composteira, porque a gente tem bastante resíduo sendo produzido e eu queria que esse material voltasse para o solo. Até guardanapo de papel a gente composta aqui em casa, né? Então ele vai picado em pedacinhos para a composteira, se decompõe e vira esse material que você está vendo aqui. Eu fiz com resíduo de composteira para variar um pouco, né, Verdinho? Você vai ficar me ouvindo falar de bocacha eternamente? Vamos tentar outras coisas, né? Então, ó, tá aqui, eu misturei bem. Vamos retomar o que eu fiz neste vaso. Este aqui é um vaso da linha Cubo, da Vazarte. Todas essas jardineiras que tem aqui são da mesma linha. Essa é uma jardineira retangular e esse vaso é um cubo perfeito, de 40 por 40. 40 centímetros de altura, 40 centímetros de profundidade. Embaixo tem 5 furos bem grandes que eu fiz com furadeira e serra-copo. E eu coloquei, para não saírem por furos tão grandes assim, eu coloquei uma camada de manta de drenagem por cima antes de colocar a argila expandida. Não pus uma camada inteira, porque não precisa, só pus quadradinhos onde tem furo. Por cima disso, coloquei a argila expandida e por cima da argila, manta, aí sim, um tapetinho de manta de drenagem para começar a colocar o substrato. Eu não vou mostrar esse passo a passo porque é bem básico. Faz o furo no vaso, coloca pedacinhos de manta nos buraquinhos, argila expandida, o tapetinho e o substrato. O truque está no substrato, é por isso que eu queria justamente que você atentasse a isso, tá? Então, prepare o seu substrato, faça testes de substrato para as plantas para que você vire o rei da jardinagem na sua casa e consiga resultados parecidos com o resultado que o produtor tem. Toda vez que você comprar uma planta, investiga em que substrato ela veio, dá uma boa olhada, cheira, passa a mão, sente a textura, se é mais áspera, se é mais macia, porque aqui você já tem um palpite de o que usar na composição do vaso. Falei, ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Toda vez que você for escolher uma planta, leve em consideração o tamanho que ela fica quando adulta. Eu quero que esse alecrim chegue no seu potencial. Essa é uma das poucas plantas de vida longa que tem na horta. A maioria das coisas de horta dura pouco, dura alguns meses só. O alecrim não, o alecrim segue em frente por décadas. Então, se eu pretendo que ele cresça por décadas, eu vou escolher para ele um vaso proporcional ao tamanho que ele vai ficar. Não importa se você comprou um alecrim pequenininho, se você quer que ele cresça, você tem que dar espaço de raiz para ele. Veja, este alecrim aqui atrás e este alecrim aqui
vieram ambos num vaso de 24 centímetros. Ele cresceu bastante assim, só em alguns meses, porque eu tô dando condições para que ele se desenvolva e também um vaso adequado ao porte de raiz que ele tem, tá? Truque: se você nunca plantou alecrim e puder, sempre prefira escolher as plantas maiores e não as pequenininhas. Uma muda tem pouca massa de raiz. Quanto maior o vaso, eu sei, mais caro ele é, mas também mais massa de raiz ele tem e é menos arriscado de você matar. No fundo, se você compra um vaso pequenininho para matar em poucas semanas, você está jogando seu dinheiro no lixo. Talvez seja melhor economizar um pouquinho para comprar um alecrim mais bem formado e ter ele por mais tempo. Coloquei o torrão de raízes no vaso, tomei o cuidado de deixar uns 2 dedos abaixo da borda e agora eu vou completar o entorno com substrato. Uma coisa bem legal, eu estou plantando num substrato super fofinho, então se você der uma afofada com a ponta dos dedos, assim ó, como se você estivesse fazendo um cafuné, ele pega mais rápido. Eu te disse que era um vídeo cheio de dicas, né? Ó. Tudo bem que quebra um pouquinho de raiz, mas ele também se desenvolve mais rápido. E você pode pegar esse substrato que está saindo aqui e misturar com o seu, para a planta não perceber um substrato tão diferente do que ela está acostumada a crescer, sabe? Tá mais igualado, vamos dizer assim. Ó, eu dou uma soltadinha, superficial, só para facilitar para ela se firmar no vaso. E aqui misturo bem. O cheiro é delicioso. Então, posicionei o cara e eu tenho mais desse substrato que eu preparei separado num pacotinho. Embora esteja no pacote da All Garden, é a mistura que eu já fiz. Tá vendo porque não dá para ficar criando formulinha de quantos por cento tem? Agora faltou substrato preparado e eu tô colocando substrato para mudas normal aqui. Você poderia plantar tranquilamente nesse substrato, tá? Eu tô só testando coisas diferentes porque eu fiquei de olho no que o produtor tá fazendo. Última dica deste vídeo, que é uma mão na roda para quem está fazendo plantio de alecrim. Verdinho, muita gente tem alecrim assim, ó, pernudo, entendeu? Pernudo. O alecrim só produz uma meia dúzia de ramos e os ramos ficam tudo para cima. Mais ou menos assim. Faz de conta que isso aqui é um pé de alecrim e você tem uma meia dúzia de ramo assim, magrelo, virado para cima. Se você quer um alecrim cheio, se você quer que ele encorpe, que ele tenha uma massa grande de folhas, você precisa perder o medo de podar. Quanto mais você poda, mais a planta encorpa. Cada vez que você tem um raminho, ó, eu vou fazer uma simulação aqui. Faz de conta que isso aqui é um ramo de alecrim, tá? Cada vez que você corta, a planta naturalmente bifurca. Faz um calinho aqui no local onde o ramo estava crescendo, mas ela bifurca, ela faz uma brotação nova para cada lado. Se eu pego essa brotação daqui uns meses e corto, ela vai fazer exatamente a mesma coisa, ela vai bifurcar. A partir da área que está cortada, vamos supor que eu cortei mais ou menos por aqui, a partir da área cortada ela bifurca de novo. A mesma coisa acontece para o lado de cá. Então, se você quer que ele enrame, você tem que ficar podando. Quanto mais você poda, mais o alecrim enche, entendeu? Cada vez que você poda a planta, ela vai bifurcando, 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 e você vai tendo aquele resultado de alecrim super cheio. Não fica com medo de podar, a gente tem medo de tudo nessa vida, né? Então eu tô aqui para provar para você que não tem cabimento. Se você quer um alecrim todo cheinho, você vai ter que podar de tempos em tempos. Aqui, por exemplo, ó, o produtor fez isso. Esse ramo aqui foi cortado recentemente. Bem essa ponteira aqui.
E aí ele já está produzindo uma brotação aqui do lado, ó. Essa daqui também, ó, surgiu depois dessa poda. Aqui tem outro, ó, cortadinho. Quando você vê, você percebe que tem um toco, tá cortado. De novo, o alecrim vai gerando brotinhos do lado. Essa dica funciona para o manjericão, para o orégano, para o tomilho e para qualquer tipo de arbusto. Você quer que encha, vai podando de tempos em tempos, porque aí ele vem armando. Aquele manjericão grande ali atrás, já fiz muito pesto, já cortei um monte de vezes para ele poder crescer com essas ramas bonitas laterais. Aqui a mesma coisa, tá? Então, não esquece que cortar a planta faz parte de cuidar. E outra coisa que faz parte de cuidar é regar. Então, vou colocar o alecrim agora no local que ele vai ficar. Eu mandei fazer no serralheiro um suportezinho para ele. Ele vai ficar um pouquinho mais alto e vamos embora regar. Já sabe, né? Plantou, regou. Manda ver água nesse cara. Mas, Carol, você disse que ele não gosta de água. É, mas mesmo quem não gosta de água, uma hora tem que ser regado, né? Então, ponha água. Preparamos um substrato e temos muitos furinhos drenantes. O excesso de água será mandado embora. Está num local aberto e ventilado. O solzinho já está chegando nele. Então, esse substrato também vai secar rapidinho, tá? Então, ponha bastante água. Mas, Carol, você não colocou palhinhas protetoras. Estou testando. Aquele lá tem casca de pinos e tá indo muito bem. Mas eu gostaria de saber se ele se comporta de um jeito diferente sem casca de pinos. Então eu vou deixar um tempo sem casca de pinos e se eu tiver alguma conclusão porreta, eu trago aqui pra você, combinado? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.